E aí, Masters, beleza? Então, eu tô aqui para fazer uma pequena revisão do Excel, tá? Trabalhando algumas fórmulas que eu passei para vocês em sala de aula, tá bom? Então, eu fiz um apanhado aqui de algumas fórmulas que a gente estudou, tá? E montei aqui uma planilha para a gente poder ver todas as fórmulas nessa planilha aqui em modo de aplicação, tá bom? Então nessa planilha a gente vai ver função mínimo, função máximo, a gente vai ver conta de valores, tá? Dentre outras fórmulas. É uma ótima oportunidade aí para relembrar, para rever tudo que a gente viu, tá? É uma ótima oportunidade para aqueles que não puderam, infelizmente, estar na aula, poderem ver o que foi abordado, tá? E aqueles que não conseguiram entender, é uma ótima oportunidade para poder ver uma aplicação e ver um outro exemplo de como vocês podem estar utilizando as fórmulas que a gente aprendeu, tá bom? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é trabalhar o valor total, tá? Nesse caso aqui do valor total, a gente vai trabalhar com um cálculo simples, onde a gente vai multiplicar basicamente o valor da peça pela quantidade de peças compradas, tá? Então nesse caso aqui a gente não precisa utilizar nenhuma função, né? Lembrando que função são aquelas fórmulas onde após o sinal de igualdade a gente tem o nome da função. Nesse caso a gente não vai usar nenhuma função, não vai usar a função soma, nem média, nem mínima, a gente vai trabalhar com cálculo simples. No cálculo simples, eu só preciso colocar o sinal de igualdade e a operação, tá? Antes de eu começar aqui, eu só queria lembrar para vocês a respeito da estrutura da fórmula, né? A estrutura das fórmulas que a gente vai trabalhar. Tá? Se no caso de um cálculo simples, como eu falei, você não precisa usar função. Então, o nome da função. Então, basta botar o sinal de igualdade, tá? E o cálculo que você quiser. Então, por exemplo, se eu for calcular x vezes y, pronto, é isso aí. Não preciso fazer mais muita coisa. Se eu quisesse dividir, certo? X dividido por y, tá? Então, essa aí é a base para um cálculo simples. Se nós formos trabalhar com função, então lembra-se que sempre começa com igual. Gente, toda e qualquer fórmula do Excel começa com o sinal de igualdade, tá bom? Então, ó, colocou o sinal de igualdade, logo depois vem o nome da função. Se eu quiser somar, eu uso a função soma, tá? Se eu quiser um menor valor, função mínimo, tá? Se eu quiser a função máxima, eu digitaria máximo, por aí, daí por diante, tá bom? Então, coloca lá o nome da função e dentro de parêntese o intervalo que a gente vai calcular, tá? Coloquei aqui x, dois pontos, x. Gostaria de lembrar que os dois pontos no Excel, ele representa a palavra até. Logo, sempre que você quiser simbolizar a palavra até, você coloca os dois pontos. Nesse meu caso aqui, a minha função, a minha fórmula, fica igual soma de x até x. Esse x até x é o que a gente vai mudar, é o que a gente vai trocar pelo endereço real das células, certo? Então vamos lá, vou apagar aqui para a gente ir para a planilha aqui de fato. Tá? Então essa primeira fórmula aqui, como eu falei, é uma fórmula simples. E veja bem, né, o cliente aqui ele comprou duas calças no valor de R$ 49,90. Então eu vou ter que multiplicar R$ 49,90 vezes 2 através da função, fica igual 8 vezes C8, certo? Por que 8 vezes C8? 8 é o endereço da célula que contém o valor 49,90 e C8 é o endereço da célula que contém o valor 2, que é a quantidade de peças compradas. Então 49,90 vezes 2 é a mesma coisa que 8 vezes C8, só que na referência relativa, tá? A referência relativa é aquela condição do Excel
que não trabalha com o valor real. Por exemplo, aqui eu estou trabalhando com E8, né? O E8 ele está preenchido aqui com o valor R$ 49,90. Só que para o Excel isso aqui não importa, tá? Ele vai, aqui tem R$50, R$ 49,90. Se aqui tivesse 60, 70, 80, ele ia calcular do mesmo jeito, porque ele não está calculando R$ 49,90 vezes 2, e sim é 8 vezes C8. Então, independente do valor que esteja aqui dentro, ele sempre vai fazer a multiplicação dessas duas células. Tudo bem? Então, isso é o que a gente chama de referência relativa. Tá? Se eu estivesse trabalhando aqui com referência absoluta, aí eu estaria trabalhando igual 49,90 vezes 2. Tá? E por que isso é importante, trabalhar com referência relativa? Porque eu posso utilizar essa mesma planilha em outro momento, mudando apenas os valores, sem precisar redigitar as fórmulas, tá? Para a gente poder ver. Eu vou finalizar aqui, eu vou teclar Enter. Tudo bem, eu já tenho aqui o resultado, ó, 99,80. Se eu, por exemplo, chegasse aqui, ó, e mudasse o valor total da compra aqui, ó, o valor unitário da compra, ele já mudava para mim aqui também, certo? Você não precisa redigitar a fórmula, porque a gente não trabalhou com o endereço real, ou com o valor real, e sim com o endereço da célula. Trabalhou com a referência relativa, tá bom? Eu poderia aqui fazer um por um, tá? Mas isso aqui a gente já entendeu. Então eu vou fazer aqui o autopreenchimento. O autopreenchimento, gente, é aquele que sequencia a fórmula, tá? Então, por exemplo, aqui a minha fórmula foi E8 vezes C8. A segunda fórmula seria E9 vezes C9. A terceira é 10 vezes C10. Então perceba que os números eles estão sendo sequenciados. E a gente aprendeu o recurso autocompletar, ou autopreenchimento, como vocês queiram chamar, que quando você posiciona a sua seta no cantinho da célula, ela muda de formato, ficando pequenininha e preta, e aí você pode clicar e arrastar, ó, e ele vai e faz todo o cálculo para você, sem você precisar ficar quebrando cabeça, tá? Lembrando que não se faz o que não se pede, tá? Nessa minha planilha aqui, ao fazer o autopreenchimento, eu prejudiquei toda a formatação, ó, ficou tudo cinza, tá? Então, a solução para a gente resolver isso é utilizando o pincel de formatação que a gente aprendeu também, que ele copia a formatação de um intervalo, como esse, ó, selecionei esse intervalo, eu vou copiar essa formatação com o pincel de formatação e vou colar aqui, ó, tá lá. Ao fazer isso, eu tirei aqui o estilo de moeda, é só colocar novamente, ó, estilo de moeda e o negrito, para ficar certinho, ok? Então tá aí o resultado total através da função simples. Não precisei usar nenhuma função, apenas uma multiplicação normal. Desconto de 5%, né? Eu coloquei aqui a observação, ó. Todos terão um desconto de 5%. Então todas as compras aqui vão precisar ser, vai precisar ter um desconto, a gente vai precisar retirar 5% da compra. Então como é que eu vou fazer aqui a minha fórmula? A fórmula também é uma fórmula simples, não tem função, tá? Então fica igual o valor da compra, tá? Aqui a gente poderia fazer de várias maneiras para obter essa porcentagem. A gente poderia multiplicar por 5%, que aí eu teria o valor do desconto, tá? Eu poderia também diminuir, que eu já teria o desconto final. Então eu vou fazer assim, eu vou multiplicar. Então F8 vezes 5%, tá? F8 vezes 5%, ó, R$ 4,99 é o desconto, né? 5% de 99,80, certo? Vou repetir. Para obter aqui o desconto, para saber quanto é o desconto, né? A pessoa pagou aqui R$ 99,80, ela teve um desconto de 5%. Então, quanto é esse desconto, né? Monetariamente falando. Então, para descobrir, ó, igual o valor pago vezes 5%. Tá lá, R$ 4,99, tá? Vou fazer aqui o autopreenchimento, porque todas as fórmulas vão seguir o mesmo padrão, tá? Mesmo esquema, ó. Vou copiar aqui a formatação agora desse intervalo e vou colar aqui para voltar à formatação padrão da planilha, tá?
E finalizando aqui, ó, valor pago, que é o valor total. Aqui eu vou fazer assim, eu vou ainda trabalhando com cálculo simples. Vou pegar aqui o valor total menos o desconto. Então, no final, a pessoa, ao invés de pagar R$ 99,80, ela pagou R$ 94,81. Certo? Vou recapitular aqui a fórmula. Aqui eu fiz uma subtração, tá? Fórmula simples, ó, igual F8, que é o valor total da compra da pessoa aqui, menos o desconto que ela teve, que foi R$ 4,99. E aí eu tenho o valor que ela pagou, certo? Então tudo aqui vai seguir a mesma dinâmica. Bom, copiar a formatação e colar aqui. Prontinho. E aí eu preciso saber quanto foi vendido na loja hoje, tá? Então, total de vendas do dia. Eu preciso somar todos esses valores, certo? Eu poderia somar calculando um por um. Então, eu poderia colocar H8 mais H9 mais H10. Mas a gente aprendeu que existem caminhos mais fáceis da gente fazer uma soma como essa. Então, a gente vai usar, nesse caso, a função soma. Então, ó, igual soma. E eu vou selecionar o intervalo que eu quero somar. Fechar parênteses. Então, observe. Eu tenho igual, o nome da função e o intervalo a ser calculado, tá? Lembrando que os dois pontos simbolizam a palavra até. Então, eu quero o resultado da soma de H8 até H18, tá? Teclar Enter e aí eu vou ter o resultado. Beleza? Muito bem. Eu tenho aqui a premiação do cliente, certo? Na premiação do cliente, diz que todos que comprarem acima de R$100 ganharão um cupom para um sorteio, certo? Aqui a gente vai precisar usar a função se, tá? Mas como a função se é um pouquinho mais complexa, vai demorar um pouquinho mais, eu vou deixar ela para daqui a pouquinho. Então vamos direto para cá. Quantidade de clientes. Na quantidade de clientes, a gente vai usar uma função chamada conte.valores, certo? A função conta-valores, ela conta intervalos preenchidos. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma lista com 11 pessoas. Então, o resultado que eu vou ter aqui na quantidade de clientes vai ser 11, porque essa função vai fazer, ela vai contar quantas células estão preenchidas com nomes de clientes. Obviamente, eu vou ter o número de pessoas que entraram na loja e compraram, o número de clientes, certo? Então, ela vai seguir o mesmo padrão, a mesma dinâmica das fórmulas anteriores. Então, igual o nome da função, tá? No caso da função soma, foi igual soma. Aqui vai ser igual conte.valores, certo? E dentro de parênteses, o intervalo que eu vou calcular. Nesse caso, o intervalo que tem os nomes dos clientes, porque aí eu vou saber quantas células possuem nome de cliente e, consequentemente, quantos clientes compraram, certo? Então, como eu falei, 11 clientes, certo? Vou repetir aqui, ó, igual conte.valores e dentro de parêntese eu coloco o intervalo. O intervalo ele poderia ser digitado, tá? Eu poderia colocar A8, dois pontos, A18, que dá no mesmo se eu viesse diretamente nos dados, ó, e selecionasse, tá? Então fica a seu critério aí, a forma melhor que você achar para fazer essa seleção. Teclou Enter, você tem o resultado, tá bom? Aqui eu tenho um campo para colocar o maior valor pago, certo? No maior valor pago, eu vou usar uma função chamada máximo, tá? A função máxima. A função máxima ela tem o objetivo de encontrar dentro de um intervalo preenchido com números a célula que possua o maior valor. Tudo bem? Então a gente vai fazer assim, ó, igual o nome da função, que é a função máximo, e dentro de parênteses eu vou selecionar o intervalo. Nesse caso eu não posso mais fazer aqui com os nomes dos clientes, porque eu não tenho como dizer que Francisco é maior que Arthur. Eu vou ter que trabalhar com números. E aí eu vou aqui, ó, valor pago. Então eu vou selecionar o intervalo de todas as compras. Como eu falei, você poderia digitar, tá? Mas selecionando dá no mesmo. Então procure o maior valor, ou seja, procure o valor máximo dentro desse intervalo,
tá? Basicamente, nossa fórmula faz essa função. Então, quando eu teclar Enter, ele vai dizer que o maior valor pago hoje foi R$ 353. Tá aqui, ó. Foi essa moça que comprou. Tá bom? Show de bola. Então, vamos continuar aqui. Lembrando que foi a função máximo. Máximo e conta valores. Menor valor. Certo? Eu queria chamar a atenção aqui para um pequeno detalhe antes de começar a criar a fórmula. Eu estou usando o Office 2010. Em sala, nós aprendemos a trabalhar com o Office 2013. Aí tem uma pequena disparidade entre os dois, certo? O Office 2010, a função mínima ela foi abreviada. Então, eu não vou digitar aqui mínimo. Eu vou digitar min. Contudo, aí no Office que vocês trabalham, no Office 2013, vocês podem colocar mínimo. Vocês devem colocar mínimo, tá certo? Então é só uma diferença entre as duas versões, 2010 e 2013. A versão que eu uso é 2010, então eu preciso colocar min. No de vocês vão colocar mínimo, ok? Então vamos lá. O resultado vai ser o mesmo, tá bom? Então, ó, menor valor pago. O menor valor pago vai fazer a mesma função do maior valor pago. A diferença é que a função máximo ela localiza a célula que foi preenchida com o maior valor e a função mínimo a célula que foi preenchida com o menor valor. Bom, então aqui ó, menor valor igual mínimo e entre parênteses o intervalo dos valores. Ok? Opa, como eu falei, né? Aqui eu coloquei mínimo, aí dá errado porque no 2010 é min, tá? Então igual min, aí 14,25, 14,25. Fui eu que comprei aqui um chaveiro, tava liso aqui nesse dia, e aí foi a menor compra do dia, tá bom? Então quantidade de clientes premiados. Aqui a gente vai trabalhar com a função conte.se. Mas para trabalhar a função conte.se eu preciso encontrar a primeira premiação do cliente, tá? Para poder saber quantos clientes foram premiados. Então vamos lá. Função se. A função se ela trabalha a localização do resultado através de condições. Tá? No Excel você pode trabalhar a partir de duas condições. Então o se por si só ele sempre gera duas condições. Né? Por exemplo, se eu disser se amanhã fizer sol eu vou à praia. Tá? Mas quando eu digo isso, eu gero também uma resposta contrária, uma possibilidade contrária. Então, se amanhã fizer sol, eu vou à praia. Mas se não fizer, aí eu vou ter que ficar em casa. Tá bom? Então, a gente vai trabalhar aqui a função se da seguinte maneira. Tá? Eu vou desenhar aqui a fórmula e depois a gente coloca ela lá. Tá? Então, sinal de igualdade igual se. Neste caso, eu preciso colocar assim, ó, se o valor pago, tá? No caso aqui da primeira pessoa foi 94,81, mas eu não vou colocar 94,81, e sim o endereço da célula, que é H8. Então, se H8 for maior ou igual que 100, por que 100? Aqui a gente tem, ó, todos que comprarem acima de R$100 ganharão um cupom para sorteio. Isso quer dizer que se a pessoa comprar R$100, ela também ganha. Tá? Então, por isso eu coloquei aqui, ó, maior e igual. Então, se ela comprar mais do que 100, ela ganha o cupom. E se ela ganhar igual a 100, ela também ganha. Tá? Depois que eu fiz aqui esse teste lógico, eu preciso agora separar os critérios aqui, as condições desse teste lógico. Então, vou separar com ponto e vírgula e abrir aspas, como nós aprendemos quando o critério ele é texto, né, quando é caracteres literários, né, símbolos literários, é necessário que a condição ou o critério esteja dentro de aspas, tá? Cuidado para não confundir e colocar o apóstrofo, tá? A aspas são aquelas duas vírgulas que são na parte de cima, tá? Se for uma vírgulazinha na parte de cima, é apóstrofo. Cuidado para não confundir aí e colocar errado, porque isso pode prejudicar o resultado, certo? Então, abriu aspas, você coloca sempre o primeiro resultado que faz condição ao teste lógico, que faz referência ao teste lógico. Então ali, ó, se H8 for maior ou igual que 100, a pessoa vai ser premiada. Eu não posso colocar a condição ali da pessoa
como um regular, por exemplo, né, que, ou seja, não foi premiado. Porque, a princípio, né, a minha condição aqui, o meu teste lógico está dizendo que as pessoas que forem maior, comprarem mais ou igual a 100, elas devem ser alguma coisa. Então, essa alguma coisa aqui tem que fazer referência ao teste lógico. Nesse caso, esse alguma coisa é o premiado. Tá? Então, ó, se H8, se o valor de H8, a compra, for maior ou igual que 100, a pessoa é premiada. E fecha aspas. Aí vem a segunda condição, o segundo critério. Como eu falei, o se ele gera duas possibilidades. A primeira possibilidade já está aí. Se H8 for maior ou igual que 100, premiado. E se não for? Aí eu tenho que separar mais uma vez, ó, ponto e vírgula, e abrir aspas para colocar a segunda condição. Aí eu vou botar assim, ó, regular. Uma compra regular, uma compra normal. Tá? Então, o Excel vai identificar, dentro do intervalo dos valores pagos, as compras que foram iguais ou maiores que 100 e vão colocar a palavrinha premiado. Se a compra não for maior nem igual a 100, ele coloca regular. Tá? Então, a gente vai pegar essa função aqui, eu vou copiar para ser mais rápido e vou colocar aqui. Ó. Tá? Aqui, ó. Se H8, dá dois cliques. Se H8 for maior ou igual que 100, premiado. Se não for, regular. Tá? Então ele percebeu que 94,81 é menor que 100 e botou regular. Tá? Eu vou fazer o preenchimento, porque aqui funciona. Ó. Tá? E vou, mais uma vez, eu vou pegar aqui a formatação desta célula e vou colocar aqui. 94 regular, 123 premiado, 215 premiado, 142 premiado, regular, premiado. Então tá aí a função se, ok? Quantidade de clientes premiados. Na quantidade de clientes premiados, a gente vai usar a função conte.se, certo? Ela é parecida com conte-valores. A diferença é que o conte.se você consegue especificar o que você quer contar. Por exemplo, se eu tivesse uma lista aqui e eu quisesse contar quantas pessoas são maiores de 18 anos ou quantas pessoas são menores de 18 anos, certo? Nesse nosso caso, dessa nova planilha, eu preciso contar quantas pessoas foram premiadas. Então, eu vou montar a minha fórmula da seguinte maneira. Igual conte.se. E dentro de parênteses eu vou colocar o intervalo que eu vou trabalhar. Esse intervalo. Então, o Excel já entendeu que você quer contar alguma coisa dentro desse intervalo. Ele só não sabe o que é. E a gente vai especificar agora. Vou colocar um ponto e vírgula para separar. E entre aspas, eu vou colocar o que eu quero contar. Nesse caso, ó, premiado. O que vai acontecer? Ele vai contar, dentro desse intervalo, de 8 a 18, todas as células que estão preenchidas com esse nome. Premiado. Tá? Fechei parênteses, ó. Ele vai me dizer que 4 pessoas foram premiadas. Vamos conferir aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Certinho. Ok? Muito bem. Então é isso aí. Essa foi a nossa revisãozinha de Excel. Espero ter esclarecido aí alguma dúvida que possivelmente vocês tivessem. Tá bom? E estudem. Aproveitem esse vídeo, essa revisão, para colocar os assuntos em dias e revisar. Aqueles que não puderam estar na sala quando a gente trabalhou as fórmulas, aproveitem aí para estudar, ver outras aplicações também para essas fórmulas, tá bom? Então vou ficando por aqui. Obrigado aí pela atenção de vocês, a disponibilidade de terem reservado aí um tempinho para assistir esse vídeo, tá certo? E a gente se encontra. Valeu, gente!